que aconteceu na Venezuela? É eleição ou não é eleição? Nós podemos dizer, sem medo de errar, que as eleições da Venezuela, que terminaram ontem com mais uma vitória de Maduro, foram claramente e objetivamente fraudadas. Fraudadas. Não há nenhuma outra palavra para a gente descrever as eleições da Venezuela que não essa. Fraude. Essa é a palavra. Mas não é qualquer fraude. É talvez uma das piores fraudes que existem, que é a fraude eleitoral. Por que essa é uma das piores fraudes que existe, Deltan? Porque a fraude eleitoral, ela rouba das pessoas aquilo que as pessoas têm de mais precioso, além das suas próprias vidas, que é a sua liberdade. É poder decidir o seu futuro. A sua liberdade de votar, a sua liberdade de escolher quem serão seus líderes e as pessoas que irão governá-lo, representá-lo à frente do governo. A fraude eleitoral rouba das pessoas ainda a chance de terem as suas vozes ouvidas e de fazerem parte do processo político. Rouba ainda das pessoas a chance de viver em uma democracia. E já faz muito tempo que a Venezuela não é uma democracia, o que foi provado mais uma vez ontem, pela fraude realizada mais uma vez por Maduro nas eleições. E eu quero falar um pouco para vocês aqui de como que o Maduro conseguiu, mais uma vez, fraudar as eleições da Venezuela, mas antes disso é importante a gente entender qual que era o clima geral dessa eleição. Qual era, Deltan? Desde o início do processo eleitoral na Venezuela, o clima foi sempre de ceticismo e desconfiança em relação à eleição. E a marca desse processo eleitoral foi um ambiente de repressão total e brutal contra a oposição do regime de Maduro. E ainda de controle absoluto do processo eleitoral pelo governo Maduro. E aqui é importante a gente entender cada um dos passos que o Maduro tomou até a gente chegar a esse resultado de ontem, em que Maduro, veja bem, ganhou mais uma vez as eleições, quando na verdade ele sabe que esse resultado foi fraudado e muito provavelmente a oposição esmagou Maduro nas urnas, como todas as pesquisas recentes e de boca de urna indicavam. É isso mesmo. Apesar das pesquisas indicarem uma vitória folgada do candidato opositor do Edmundo Gonzalez, o Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo governo, anunciou uma vitória estreita, apertada do Maduro. Mas quais foram, então, esses passos do regime Maduro para ganhar essa eleição? Bora lá entender? O primeiro passo foi desqualificar ou impedir as candidaturas de oposição de participarem das eleições. O Maduro fez isso com a Maria Corina Machado, que é a principal líder da oposição venezuelana. Ela foi declarada inelegível por 15 anos. Conhece isso? Ela foi declarada inelegível por 15 anos com base em quê? Acusações infundadas pelo Supremo da Venezuela, alinhado até a medula com Maduro. Já viu alguma coisa disso por aqui no Brasil? Acusações infundadas, dúbias, gerarem a inelegibilidade de pessoas da oposição? Pois é, foi o que aconteceu lá na Venezuela. O segundo passo foi a perseguição da oposição. O regime de Maduro chegou a prender 72 membros da oposição durante a eleição. Tanto assessores quanto advogados de campanha da oposição foram alvos de atentados contra suas vidas ou foram vítimas de desaparecimentos forçados. A Maria Corina Machado ela precisou indicar um nome temporário no lugar dela, que foi o Edmundo Gonzalez. E era a Maria Corina quem fazia campanha nas ruas em nome dele por conta dos riscos à segurança dele, do candidato. Veja que a gente tem perseguição não desse nível. Mas a gente vê aí gente da oposição ao governo Lula sendo processado por piadinha de festa junina. Ou então gente que tem imunidade parlamentar sendo processado por chamar Lula de ladrão. Ou a gente vê gente como Daniel Silveira com imunidade parlamentar na cadeia. Ou pessoas do 8 de janeiro condenadas por crimes que visivelmente não ocorreram. Ou ainda em relação aos quais não há provas. Nós vivemos também uma perseguição contra a oposição no Brasil. Vamos para o terceiro passo do Maduro. O terceiro passo foi o fechamento do país. O Maduro ele fechou as fronteiras do país no dia da votação para impedir que os venezuelanos voltassem e votassem. Quanto aos venezuelanos do exterior, apenas uma margem muito pequena foi aquela que conseguiu votar. No caso do Brasil, só 1.000 dos 500 mil venezuelanos foram autorizados a votar. Você acredita nisso? Isso, gente, foi uma supressão absurda, absoluta de direitos políticos. E por que o Maduro fez isso? Consegue entender? Porque é óbvio, porque aqueles que saíram do país
certamente eram os mais descontentes com o regime Maduro. Eram os que iam votar contra. Então ele vai lá e ele fecha o país e ele dificulta a votação das pessoas do exterior. Quarto passo da vitória do Maduro foi a expulsão de fiscais e a obstrução da observação internacional das eleições. Quem quer impedir a fiscalização, cara, tem coisa errada. Maduro proibiu a entrada e expulsou dezenas de fiscais e observadores internacionais que iriam acompanhar as eleições de Venezuela, mas, estranhamente, ele recebeu de braços abertos quem? Celso Amorim, que é assessor especial do Lula, conhecido por sua amizade e alinhamento com o regime ditatorial do Maduro. E que, aparentemente, ele foi para a Venezuela para, mais uma vez, dar legitimidade à vitória dessa ditadura sanguinária. O quinto passo foi a interrupção da transmissão eleitoral dos votos para o Conselho Nacional Eleitoral a partir de vários centros eleitorais, e uma clara tentativa de ocultar a derrota que sofreria o Maduro da sua oposição. Isso aí minou a transparência do processo. A isso se alia o controle do Conselho Central, do Conselho Nacional Eleitoral pelo Maduro, e o impedimento do acesso da oposição aos registros eleitorais dos centros de votação e às atas eleitorais. A lei dá acesso à oposição às atas eleitorais, mas eles não estão dando na prática, eles estão vetando o acesso. Aliás, vários fiscais da oposição foram retirados dos centros da votação. Sexto passo, não acabou, gente? Já acha muito absurdo? Não acabou. E o sexto passo foi acusar a oposição, como se não passasse tudo isso. A Procuradoria-Geral da Venezuela acusou quem? A Maria Corina Machado e outros 2 membros da oposição de serem os responsáveis por um ataque hacker que teria interrompido essa transmissão do sistema eleitoral. Ou seja, além de criminalizarem, de perseguirem a oposição, o regime ainda culpa a oposição por algo feito claramente pelo próprio regime para ocultar sua derrota, como uma forma de esmagar, de uma vez por todas, os oposicionistas e sacramentar essa falsa vitória. E sabe o que é pior? Depois de dizer tudo isso, todo passo a passo do Maduro, para enterrar as eleições da Venezuela, para praticar uma fraude eleitoral e se manter no poder, sabe o que é pior? Nos olhos brasileiros, claro que para a população da Venezuela isso é terrível, imensamente terrível. Agora, a partir de nós, de como nós podemos agir, atuar, ajudar, impedir o abuso contra a população venezuelana, o pior é que depois de tudo isso, o Brasil continua em silêncio, enquanto a maioria das democracias, verdadeiras democracias da América Latina já se manifestaram e repudiaram a fraude de Maduro, conclamando essas outras verdadeiras democracias da América Latina, conclamaram a comunidade internacional a intervir de alguma forma em favor do sofrido povo venezuelano. E o Brasil é a maior democracia e a maior economia da América Latina. E ainda assim, o Itamaraty e Lula continuam em silêncio, abdicando desse papel natural, essencial de liderança do Brasil que ele tem na busca por democracia na Venezuela. O silêncio de Lula é, na verdade, vamos falar francamente, é um apoio tácito a Maduro. É um apoio tácito à ditadura de extrema esquerda e à fraude eleitoral. Isso, gente, enterra, mais uma vez, aquela falsa ideia, aquele falso discurso de que Lula seria um defensor da democracia. Não! O PT e Lula já fraudaram a nossa democracia ao injetarem dezenas e dezenas de milhões de reais desviados dos cofres públicos nas suas campanhas eleitorais. Tudo isso mostra que o apreço do PT e de Lula não é por democracia, mas é por um projeto de poder da esquerda. Para o PT e para Lula, os fins ideológicos justificam os meios fraudulentos ou até opressores.